Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Ei, mais uma semana de confinamento. Olha, agora eu tenho meu mudador de página, não preciso ficar baixando. Que legal, bonitinho. Sou o professor Anderson, Física 2. Manda a vinheta. Na página 128 da apostila de vocês, aula 14, dilatações superficial e volumétrica. Primeiro, superficial, exercício 1 da página 128, exercício 1. Então nós temos uma figura aqui, uma placa, área 0, de lado A minúsculo 0, Bzinho. Eu tenho um aumento da temperatura, então ela vai ficar A, tamanho B. Então expande linearmente. Sabendo que o coeficiente de dilatação da placa é alfa, pegue-se o valor de A em função Azinho em função de A0. Então, usando a equação da dilatação linear, né? Aqui seria ΔL igual a L0. Então, no lugar do L, eu vou colocar o A. Delta A, A0, alfa, delta teta. Eu sei que delta A sempre, gente, pelo amor de Deus, por favor, em física, sempre que eu tenho um delta, é o final menos o inicial. Sempre. Daqui até a faculdade, tá? Para os que vão fazer exatas. Não serve fazer exatas que ela disse. Bobeiro. Ó, delta é final menos inicial. Apareceu delta, final menos inicial. Então eu substituo aqui, final menos inicial, o A0 está subtraindo, vai passar somando. Por uma frescura, eu tenho o A0 de um lado, então eu vou colocar em evidência. Então eu coloco parênteses, tiro o A0 aqui, alfa mais θ, no lugar do A0 põe 1. Mas eu vou usar isso daqui, tá? Mais pra frente. Mas a resposta é essa daqui. A igual a 0, que multiplica alfa delta teta mais 1. Tranquilo? Fácil? Isso é fácil. O B é a mesma coisa. Só que em vez de A é B. B é igual a B0. Eu vou mandar essa apresentação para vocês. Então, quem tiver dificuldade, quem estiver copiando aí, alguns já até fizeram esse exercício em sala de aula. Mas estamos revendo para que deixar todo mundo uniformemente, conhecimento uniforme em todos. Se a área, ele quer saber a área em função de A0, B0, delta teta. Então eu sei que a área final vai ser um lado vezes o outro, né? A vezes B. Então eu vou pegar a equação do A, vou pegar a equação do B, ó, A igual a vezes B. Como eu sei que A é A0, teta mais A0, não peguei o último, peguei o penúltimo. E B é B0, alfa, delta teta, então eu vou ter que multiplicar os dois. Gente, matemática, tá? Aí você fala com o tio Beto, tio Daniel, reclama pra ele, não reclama pra mim. Então eu tenho que fazer o quê? Distributiva. Tem uma soma de dois polinômios, fala bonitinho. Então eu pego o primeiro, multiplico pelo primeiro do segundo, primeiro e pelo segundo. Multipliquei pelo primeiro, multipliquei pelo segundo. Pego o segundo, multiplico pelo primeiro, multiplico pelo segundo. Distributiva, né? Ó, bonitinho. Então, A0 teta vezes B0 alfa teta. A0 alfa teta vezes B0. Aí eu pego A0 vezes B0 alfa teta e A0 vezes B0. Sente dificuldade nisso? Faz com calma, refaz isso tudo, tá?
vai fazendo as setinhas, ó, aqui conheço esse, conheço, esse conheço, esse conheço. Cada setinha, para as meninas mais que gostam mais, para os meninos também pode, tá? Não tem problema, não tem preconceito com isso não, gente, por favor. Faz coloridinho e tal, ó, cada seta se escreve de uma cor, né? Porque isso não tem que errar. Quando você faz direitinho, quanto mais organizado você faz, menor a chance da erro, tá? Eu sei disso porque eu era muito bagunçado e aí às vezes faltava uma letra que, putz, dava tudo errado, gente. E é falta de copiar, é falta de capricho. Beleza. Então, aqui, ó, tá vendo, ó? Essa conta. Eu tenho alfa delta teta vezes alfa delta teta. Alfa ao quadrado delta teta ao quadrado. A, B0. A, B0, alfa delta teta. Esse elemento é esse. Tá? Aqui eu tenho A0, B0, alfa, delta, teta. Aqui eu tenho A0, B0, alfa, delta, teta. Estou somando. Então, 1 mais 1, 2, A0, B0, alfa, delta, teta. Ah, mas aqui o B0 está fora. Não, mas ó, está multiplicando, gente. Aula de engenharia. A sequência dos tratores não altera o viaduto. Então, eu posso pôr o B0 aqui? Pode, professor, sem problema. Então, esses dois morreram. Nesse daqui, A0, B0, fácil, fácil. O que eu vou fazer agora? Para não deixar a cabecinha de vocês muito bagunçada, só um pouquinho bagunçada, eu vou colocar o A0, B0 em evidência. Então, ó, tiro o A0, B0 desse, sobra alfa, delta, teta. Tiro o A0, B0 desse, sobra 2 alfa, delta, teta. Tiro o A0, B0 desse, fica 1. Essa é a resposta do item C. Ai, professor, muito complicado. Faz devagarzinho, com calma. Põe cor nas equações para você saber quem que é quem aqui. Você vai ver que vai ficar mais fácil. D. Considerando que o coeficiente de dilatação tem valores muito pequenos e que o termo 2α é chamado de coeficiente de dilatação superficial beta, simplifique a expressão anterior reescrevendo em função de A0, B0 e delta teta. Bem, então eu tenho essa resposta da anterior, tá? O que eu vou considerar? Como o alfa é muito pequeno, alfa ao quadrado vai ser muito pequeno. Então eu vou considerar alfa ao quadrado como zero. Zero vezes qualquer coisa, zero. É uma consideração. Gambiarra minha física. Tá? 2 alfa, beta. Então 2 alfa vezes teta, beta vezes teta. E A0, B0 o que é? É a área inicial. Opa, a área inicial, A0 vezes B0. Bota tudo aqui, ó. A igual a 0. O primeiro item vai ser 0. O segundo vai ser beta delta teta mais 1. A é igual a 0. Beta delta teta mais 1. Que é exatamente, ó, vou voltar, hein? A igual a 0. Alfa delta teta mais 1. Agora, como é a área, A igual a 0. Beta delta teta mais 1. Ai, que legal, professor. Agora ele quer delta teta. Delta A, desculpa. Delta A eu pego a resposta anterior, multipliquei, acho que fiz a distributiva, passei esse A0 que está somando subtraindo, A menos A0. O que é A menos A0? É delta A, gente. Ó, final menos inicial. Delta A é igual a 0 beta delta teta, que é a nossa fórmula da dilatação da área superficial. Não se preocupa, eu mando esse PowerPoint, vocês pegam lá no Classroom, Google Classroom. Desculpa, em português é Google Sala de Aula. Vocês pegam lá no Google Sala de Aula, apresentação, bonitinho, eu vou ver tudo isso lá. Agora eu tenho uma placa circular, com raio igual a 1 metro quadrado. Mas quer dizer, eu quero se considerar as casas. Lixo. 1 metro e de pequena espessura. O coeficiente de dilatação linear da placa, né, de vidro é 9 vezes 10 a menos 6. Faça o que se pede. Item A. Determine o raio dessa placa ser aquecida. Então, eu tenho um disco, ele vai esquentar. Então, o raio ele vai crescer linearmente. Certo? Então, ó, em vez de L, eu vou colocar R, que é o raio, mas ó, é linear, então é alfa. Não estou considerando a área que está crescendo, estou considerando só o raiozinho. O raiozinho está crescendo, está expandindo. Tá? Então vamos lá. 1, que é o raio, 0, vezes alfa, vezes 10. Por quê? Foi aquecido em 10 graus. E se ela fosse esfriada em 10 graus? Então aqui seria menos 10, tá? Entre parênteses. Então vamos lá.
1 vezes 9 vezes 10 é 6. 9 vezes 10 é menos 6. 9 vezes 10 é menos 6 vezes 10, ó, como se fosse 1. Então eu somo menos 6 mais 1, menos 5. E eu já falei para vocês, né? Ó, 9 vezes 10 é menos 5. 9 só tem uma casa, então é só colocar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Fácil, né? Eu quero saber o raio, quando dilatou o raio, então eu sei que o raio vai ser... Se eu sei que delta é... Puxa, eu precisava escrever, né? Se eu sei que delta R é igual a R menos R0, eu vou passar o R, então R vai ser igual. R0 vai somar mais delta R, que é o que está aqui, tá? Beleza? Então eu somo 1, que é o R0, mais o que dilatou, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,409 metros. Entenderam? O maior problema é esse aqui, ó. Converter isso aqui para isso aqui. Determine a área da placa aquecida a partir do resultado anterior e use π igual a 3. Fácil, né? Se eu sei que R é 1,009, 1,00009 metros, a área vai ser π vezes R ao quadrado. Então vai ser 3 vezes 1,000, tá aqui é vírgula, 9 ao quadrado. Faz a calculadora, a área deu 3,1230, 54 metros quadrados. Fácil. Guarda esse número. Ó. Tô aqui embaixo, tá? C. Determine a área aquecida através da expressão para dilatação superficial. Agora, vou considerar dilatação superficial. Então, ΔA é A0 vezes 2α. Vou colocar 2α, tá? Que é em vez do beta, 2α. Eu tenho vezes Δθ. A área inicial é πr ao quadrado, 3 vezes 1 ao quadrado, 3 metros quadrados. Já sei a área inicial. Então, ΔA vai ser 3 vezes o 2, aqui ó, 2α vezes 10. Então, vai lá, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 9, tabuada do 9, 54. O 10 elevado a 1, 1 mais menos 6, menos 5. Então, isso foi o que dilatou, ó, a mesma coisa. A área vai ser a área inicial mais a variação, ΔA. Então, vai ser 3 mais 0,0054, 3,0054, mesmo valor. Olha que beleza. Compare os resultados. São iguais como se era de esperar. Se não fosse igual, tinha algum problema. Fizemos algum erro de conta ou fizemos uma fórmula errada. Agora, a mesma coisa eu vou fazer para um cubo. A seguir, nós temos um cubo, quer dizer, um cubo não, né? Um paralelogramo. É um paralelepípedo, né? Porque ele tem área S igual a 0, outra aresta B0, então largura 0, comprimento B0 e altura C0. Bem, primeiro ele quer o A a gente já fez, A igual a 0, alfa delta θ mais A0, depois ele quer aresta B, B0 alfa delta θ, a gente vai usar essa, né? B igual a B0 alfa delta θ mais B0, e ele quer o C. C vai ser igual a C0 alfa delta θ mais C0. Braço. Não tem nada de interessante. Agora o bicho pega. Ele quer o volume em função de A0, B0 e C0, alfa e delta θ. Olha, copiar. Gente, um abraço. Ó. Lembra daquele organização? Organização é tudo. Então, ó, volume é A vezes B vezes C. Eu sei que A0, eu tenho a fórmula do A0, do A, B e C. Ah, vai ter que multiplicar tudo, professor? Vai ter que multiplicar tudo. O que eu fiz, tá? Se você entendeu direitinho o A0 vezes B0, a gente já fez, tá aqui, ó. A0 vezes B0, que eu peguei lá do exercício anterior. E multipliquei pelo C0. Ah, mas, ó, lembra? E aí o resultado deu isso daqui, ó. A0, B0, alfa, blá, blá. Isso eu tenho que multiplicar por C. Pessoal, mais uma vez, quanto mais organizado, melhor. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro elemento, multiplicar pelo segundo, 2 vezes. Segundo elemento, multiplicar por esse 2 vezes. Terceiro elemento, multiplicar por esse, por esse. Tá? Vai fazer setinhas, distributivo, aplica distributivo.
Eu apliquei a distributiva. Então, ó, A0, B0 alfa vezes C0 alfa teta. A0, B0 alfa ao quadrado vezes C0. Segundo elemento, 2A0, B0 alfa teta. 2A0, B0 alfa teta vezes C0 alfa teta. 2A0, B0 alfa teta vezes C0. Pronto, o segundo já foi. O último, A0, B0 vezes C0 alfa teta. A0, B0 vezes C0. Nossa, tio, muito chato isso. É um pouco chato, infelizmente. É chato, mas olha, gente, quanto mais organizadinho, não tem erro. Eu gosto da matemática por causa disso. Não sai disso, tá? Se você souber fazer devagarzinho, com calma, sem pressa, vai fazer item por item, põe um de cada corzinha, põe esse de azul, põe esse de vermelho, põe esse de verde. Aí você põe esse aqui, sei lá, e aí vai somando tudo. Por que, professor? Ó, esse item, olha, eu tenho alfa quadrado, delta teta ao quadrado. Aqui eu tenho alfa, delta teta. Então, vai ser alfa ao cubo, delta teta ao cubo. A, B, C, 0. Agora, eu tenho o próximo item. A0, B0, alfa quadrado, teta quadrado. Então, ó, C vai para cá, né? A0, B0, C0, alfa quadrado, teta quadrado. Eu tenho esse e tenho... E tenho esse aqui é o quadrado, né? Ó, alfa vezes alfa, alfa quadrado, delta teta ao quadrado. Então esse é igual. Então 2 mais 1, 3. Aqui é a mesma coisa, ó. 2 alfa, B, C, alfa, delta teta. A, B, C, alfa, delta teta. Então 2 mais 1, 3, A, B, C, alfa, delta teta. E por último, A0, B0, C0. Essa é a resposta. Professor, você podia ter colocado o A0, B0 em evidência. Podia, gente. Mas, eu fiquei com preguiça. Coloca lá. Tá? Coloca o A0, B0, C0 em evidência. Então, aqui vai ser a parens, alfa ao cubo vezes teta ao cubo, delta teta ao cubo, mais 3 vezes alfa ao quadrado, delta teta ao quadrado, mais 3 vezes alfa, delta teta, mais 1. Considerando o coeficiente de dilatação linear com valores muito pequenos e que 3α é chamado de coeficiente de dilatação volumétrico gama, simplifica a expressão. Então vai lá, peguei aquela resposta maluca. Ó, o que for alfa, se alfa ao quadrado e teta ao quadrado é 0, alfa ao cubo vai ser mais 0 ainda. Então vai ser 0 também. 3α é gama e V0 é AB0. A0, B0, C0. Então vamos lá. Esse daqui vai ser V0, V0, V0 vezes o número 0. Esse aqui vai ser 3 vezes V0, V0. V0 vezes o número 0. Esse aqui vai ser, 3 alfa, 3 alfa vai ser gama. Então vai ser V0, gama, delta teta, mais V0. Corta. Volume vai ser V0, gama, delta teta, mais V0. V vai ser V0, aqui eu coloquei evidência, né? Gama, delta teta, mais 1, que é exatamente igual à área, que é exatamente igual à função. Né? E aí o delta é a mesma coisa, né? Fiz a jogadinha, jogo V0 subtraindo, V menos V0 delta teta e pronto. Morreu F. É chato, é cansativo, mas fisicamente é bonito. Exercício número 4. Considere uma caixa cúbica de ferro de aresta 1 metro. Então, tanto o meu A0, o meu B0 e o C0 vão ser 1. O coeficiente de dilatação linear do ferro, alfa, coeficiente de dilatação linear, é 12 vezes 10 a menos 6. O que ele pede? A aresta dessa caixa, quanto que a aresta vai crescer? Boto lá na equação, então ΔL é L0 alfa mais ΔT. Eu quero saber, o ΔL vai ser L0, que é 1. O ΔL é 12 vezes 10 a menos 6 e foi aquecido em 10 graus, vezes 10. Tá? Multipliquei 1 vezes 12, 12. 10 vezes 10 a menos 5 é só somar 1. 10 vezes 10 menos 6 é só somar 1, vai dar 10 a menos 5. Agora é o seguinte, lembra? Professor, você falou que quando tem menos 5 tem 5 zeros. Mas é 5 zeros quando tem uma casa. Tá? Como eu tenho duas, então vão ser 5 menos uma casa. Vão ser 4 zeros. 1, 2, 3, 4, 12. Tá? O outro zero está no lugar do 1 aqui.
o zero que sumiu, ok? Metros. L0 é 1, o delta L, então eu sei quanto que é o comprimento final. 1,0012. B. O volume do cubo a partir da aresta. Então, eu sei quanto que foi a aresta, calculei a aresta, o volume é a aresta ao cubo, só elevar o número ao cubo, multiplicou ele por ele mesmo 3 vezes. Agora ele quer a partir da expressão da dilatação volumétrica. Então vamos lá. O V0 é L ao cubo, então é 1 ao cubo, 1 metro cúbico. O gama é 3 vezes alfa, então é 3 vezes 10, 3 vezes 12, vezes 10 é menos 6, 3 vezes 12 dá 36, 36 vezes 10 é menos 6. Tá? Qual é a fórmula? A fórmula é V0, 1, vezes gama, 36 vezes 10 menos 6, vezes a variação de temperatura, que ele diz que é 10. Tá? 1 vezes 36 costuma dar 36, 10 vezes 10 é menos 6, 10 é menos 5, né? Menos 6 mais 1, menos 5. Mesma coisa, 5 zeros, se for uma casa, então, como tenho 3 aqui, 4 zeros. 1, 2, 3, 4, 36, põe a vírgula. O meu volume vai ser o volume inicial, que eu sei que é 1, mais o quanto ele dilatou. Olha que belezinha, gente. Olha que belezinha. Exatamente. Então, a comparação entre os resultados entre B e C é o que se era de esperar, graças a Deus. Bom, pai. Maravilha. Alguns alunos me pediram, na verdade foram 2, tá? Me pediram para fazer o 97, que eles não tiveram dificuldade, tá? Então vamos ler. Os modernos sensores de incêndio funcionam da seguinte forma. Existe dentro do seu mecanismo uma barra de material que é sensível à variação da temperatura, de modo que, ao aquecer, ele dilata. Ao dilatar, esse metal encaixa-se perfeitamente no circuito, fechando e assim permitindo a passagem de corrente elétrica de uma bateria até uma buzina, que só era o alarme. Então, se ele atingir uma temperatura, ele dilata até que ele encosta o circuito, fecha o circuito, toca a buzina. Assim, conforme a temperatura do ambiente desse sensor eleva-se, ao atingir o valor limite, o alarme funciona corretamente. Tranquilo. Supondo que o material que o compõe do sistema de segurança é feito de latão, cujo coeficiente de dilatação é 2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, e que a lâmina precisa ter um comprimento final. Então, ó, comprimento final, ΔT, né? 0,03 milímetros maior que o seu comprimento e 3 centímetros a temperatura ambiente. Ó, a temperatura ambiente, ele tem 25 graus, ele tem 3 centímetros. Vai aquecer, ΔL vai ser 0,03. Tá? Se fecha para que o equipamento funcionar, a temperatura final deve ser quanto? Bem, gente, ó, tenho a equação da dilatação, meu L0 é 0,03, né, certinho, milímetros, vou converter para o sistema internacional, metros, então no lugar do M eu ponho menos 3, então 0,03 vezes 10 a menos 3 metros. Vou converter o L0 para metros também. Então, no lugar do C, eu vou colocar 10 a menos 2. Então, o L0 vai ser 3 vezes 10 a menos 2 metros. O alfa, ele deu 2 vezes 10 a menos 6. E o delta teta. Quem vai ser o delta teta? Lembra? Delta é sempre final menos inicial. O final é o que eu quero saber. Inicial, 25 graus. Boto na fórmula. O que pode errar? Olha, cuidado com os expoentes. Então, delta L, 0,03 vezes 10 a menos 6, menos 3, vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 2, que é o L0, vezes delta teta, 2 vezes 10 a menos 6, vezes alfa, vezes delta teta. Ó, pus em parênteses, tá? Porque tem que multiplicar os dois. Tudo isso aqui está multiplicando o delta teta. O que eu vou fazer? Vou passar dividindo. Então, meu delta teta vai ser igual a esse número dividido por esse. Pessoal, 2 vezes 3, 6. 10 a menos 2 com 10 a menos 6. Estou devendo 6, vou dever 2, então eu somo e ponho o sinal do mar. Menos 8. Aqui eu fiz uma jogada legal. Ó. Como eu tenho 6, eu preciso ter um número maior aqui em cima. Então, ó, menos 3. Toda vez que eu ando com a casa, eu diminuo um número. Então, ó, 0,3 vezes 10 a menos 4
3 vezes 10 a menos 5, 30 vezes 10 a menos 6. Por que você fez isso? Porque eu sei quanto que é 30 dividido por 6. É 5. O 10 a menos 6 mantém e o menos 8, quando ele sobe, ele inverte o sinal. Então, o menos 8 vai ficar positivo. Mais 8 menos 6, 2. 5. 5 vezes 10 ao quadrado é 500. Então, tenho 25 negativo, vai passar positivo. 500 mais 25, 525 graus Celsius, letra D. Pessoal, como tarefa para a próxima semana, apostila 1, aula 15, são exercícios gerais de todo o conteúdo. Então, são 3 exercíciozinhos, páginas 71 e 32, coloca lá no Classroom. Gente, boa semana para vocês. Amanhã eu estarei. Plantão de dúvidas. Um abraço.